Uma das pacientes dele, do Giovanni Quintela Bezerra, que foi preso por estupro durante uma cesariana, tomou o coquetel anti-HIV para evitar uma possível contaminação depois do abuso, do suposto abuso, por causa a mãe precisou parar de beber, de acordo com a TV Globo. Aquela mulher que foi filmada, então ainda está sendo investigado esse caso, né? A mulher que foi filmada, enfim, os vídeos deixam muito claro, né, a respeito do abuso. Mas os advogados dessa mulher solicitaram que o médico faça o exame para saber se ele tem o vírus, né, se convive com o vírus HIV, mas ele não é obrigado a fazer esse exame. A gente vai falar sobre as repercussões dos crimes com as colunistas Isabela Del Monde, mas primeiro, antes da aqui com a gente, eu já vou começando esse papo com o infectologista Rico Vasconcelos, que também é aqui de Viva Bem. Rico, muito boa tarde para você, doutor. Seja bem-vindo ao All News. Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite. Agora sim, estou te ouvindo. Eu que agradeço por aceitar o nosso convite, doutor, mas vamos lá, eu vou perguntar a respeito de uma informação da reportagem, primeiro, de que a mãe precisou parar de amamentar o bebê por efeitos colaterais. Então, qual que é a relação da profilaxia com a condição de uma mulher que acabou de ter um bebê, né? E quais são esses efeitos colaterais? E aí, de maneira geral também, quero te perguntar como que funciona o coquetel anti-HIV. Vamos lá, Gabriela. Esse coquetel a que você se refere, ele se chama PEP, Profilaxia Pós-Exposição ao HIV, que é uma associação de medicamentos antirretrovirais recomendada para pessoas que passaram por uma situação em que houve risco de transmissão do HIV. Esse medicamento, essa associação de medicamentos deve ser iniciada até 72 horas depois da exposição ao HIV e deve ser tomada por um período de 28 dias. O esquema atualmente recomendado para a maior parte das situações de PEP no Brasil é um esquema com 3 drogas que é muito bem tolerada. São tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Eu não sei qual foi o esquema medicamentoso que essa paciente relatada aí na matéria tomou, mas o esquema principal recomendado no Brasil não causa efeitos colaterais de vômitos, nada do tipo que faria com que uma pessoa tivesse que parar de amamentar. Tem algumas coisas nessa história que são meio estranhas, sobretudo para um infectologista quando ele ouve, né? Essa situação que é dita que ela iniciou, mas não é essa pessoa que foi filmada. Primeira coisa que a gente pensa é, quando que foi essa exposição? Que exposição foi essa? E, principalmente, uma pessoa só pode transmitir HIV para outra numa exposição se ela tiver o vírus, né? Então, é muito fácil de resolver essa questão testando a pessoa fonte, que seria um médico anestesista. Pois é, então, era justamente esse o ponto, né, de que ele não seria obrigado a fazer esse teste, doutor, mas acho muito importante essa sua fala, né, porque tem um tempo ali para ter começar essa profilaxia, né, para que funcione. Agora, como é que uma mulher, quero também aproveitar para te perguntar isso, ou qualquer pessoa pode ter acesso a uma profilaxia depois de um abuso? Qual que é o caminho que ela tem que percorrer? No Brasil, a gente tem regulamentada a oferta da PEP pelo SUS gratuitamente para qualquer que seja a exposição de risco que a pessoa passou. Tanto nas situações de violência sexual, como você trouxe, mas também em outras, como, por exemplo, numa relação sexual consentida ou num acidente de trabalho com material biológico, que é, por exemplo, um enfermeiro que se furou com agulha, que tinha sangue de uma pessoa que vive com HIV. O caminho para a pessoa buscar atendimento é ou ir numa unidade especializada em HIV do seu município, se é que a cidade tem alguma unidade especializada em HIV, ou ir num pronto atendimento. Existe um site do Ministério da Saúde que informa direitinho qual é o lugar mais próximo do seu município para conseguir a PEP, que é o www.aids.gov.br
PEP, PEP. Eu vou aproveitar para convidar aqui também a Isabela Del Monte, que é a nossa colunista, para falar sobre esse assunto. Isa, boa tarde para você também. Boa tarde, Gabriela. E a gente está conversando aqui a respeito da profilaxia, né, Isa, só para te contextualizar, né, porque você entra um pouquinho depois. E eu estou perguntando, né, trazendo mais informações sobre como é que funciona, porque a informação que a gente tem é de que uma das vítimas começou a fazer uso dessa profilaxia, mas, segundo o doutor estava explicando, precisam ser esclarecidos aí alguns detalhes, porque, por exemplo, ela não precisaria precisaria parar de amamentar, né, doutor? Foi isso que você me explicou nesse caso. Mas, enfim, eu quero saber também qual que é a diferença desses casos com o método de prevenção, que é a PrEP, né? E entre esses métodos que a gente estava conversando agora, né, do pós-profilaxia e da PrEP, né, que é a pré. E aí a gente tem os dados. Eu quero trazer alguns aqui. O painel da PrEP, do Ministério da Saúde, mostrou, esses dados são recentes, que quase 40% das pessoas que usavam a profilaxia descontinuaram o uso desse tipo de prevenção. O que a gente pode entender por esse dado, né? Ele se refere aí a 2018 e 2022, e quais são as indicações para o uso da PrEP, que é a pré, que é diferente do que a gente estava falando, né? Que era o pós. Isso, a gente estava falando aqui da PEP, profilaxia pós-exposição, que é utilizada de forma emergencial depois que uma pessoa teve uma situação de exposição ao HIV. Existe também a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é o uso contínuo de medicamentos antirretrovirais para a prevenção do HIV, recomendada para pessoas que não vivem com esse vírus, mas que passam por situações de vulnerabilidade frequentes. Por exemplo, uma pessoa que não consegue, não pode, não quer usar o preservativo de forma consistente e acaba tendo exposições sexuais sem preservativo com frequência. Acho que respondi a pergunta, né? Era isso que você tinha perguntado? Sim, quais eram as diferenças. Mas quais são as indicações? Aí vai de acordo com a análise do especialista, né? A pessoa tem que ir até um especialista e ele que faz a indicação e o encaminhamento, é isso? Exatamente. A gente acabou de ter uma atualização do protocolo de PrEP do Ministério da Saúde e, atualmente, qualquer pessoa de qualquer gênero e de qualquer tipo de exposição ao HIV, adolescente ou adulto, que procure um centro de oferecimento de PrEP e seja concluído que essa pessoa realmente passa por situações de vulnerabilidade ao HIV, essa pessoa tem direito a acessar a PrEP pelo SUS. Onde você pode encontrar esses centros? Pelo SUS, você encontra os endereços no site do Ministério, www.aids.gov.br/PrEP, PREP, ou você pode procurar um profissional de saúde do seu convênio ou particular, que qualquer profissional está autorizado a prescrever essa PrEP e retirá-la pelo SUS.